Ainda estamos no outono, estação que vai até o dia 20 de junho, mas as baixas temperaturas já preocupam devido às complicações provocadas pelo frio, como as síndromes respiratórias. As mais comuns são gripe, sinusite, pneumonia e Covid. Em Minas Gerais, devido ao aumento do número de ocorrências, o governo estadual declarou situação de emergência em saúde pública. Para o médico pneumologista Fábio Gomes, o período que atravessamos com baixas temperaturas é propício ao aparecimento das doenças respiratórias. Portanto, os cuidados com a saúde devem ser redobrados neste momento. Essa época do outono e inverno, há maior proximidade, as pessoas ficam mais fechadas em ambientes que não ventilam bem, e o próprio vírus ele acaba proliferando mais nessa época. Doutor, esse vírus que está chegando aí de gripe, o que ele tem de diferente? Já é conhecido? Tem mutação? O que o senhor poderia explicar para a gente? Essas síndromes gripais, na verdade, são vários vírus. Os principais são influenza, aí nós temos o H1N1, H3N2, é o mesmo que provocou a pandemia em 1918, provocou a gripe suína, a gripe aviária. Ele circula e ele sofre mutações, porque ele é um vírus que tem RNA, então ele sofre muita mutação. E as vacinas, elas correm atrás, elas tentam induzir anticorpos para prevenção desses quadros. Mas não é só a influenza, a Covid também tem causado muitas infecções, e normalmente o paciente tem perda de paladar, do olfato. O vírus respiratório sincicial, que causa muita bronquiolite em crianças com menos de 2 anos e idosos com mais de 60 anos, que têm comorbidades, como enfisema e bronquite. Nós temos também o rinovírus, o pneumovírus, metapneumovírus, adenovírus. Então existem várias síndromes que são causadas principalmente por agentes virais. Bom, até para quem tem medo de vacina, dessa questão toda, é uma das medidas protetivas. E o que o senhor orienta mais assim, no dia a dia, né? A pessoa se vacinar e quais outros cuidados? Existe agora, além das vacinas, da máscara N95, né, que é essa máscara aqui, ó, né, você põe para se proteger, quando você vai em ambientes mais aglomerados. Nós temos também os purificadores de ar com filtro EPA, que são uma novidade. Você coloca no ambiente, ele purifica o ar, é uma sala mais ou menos 40 metros quadrados, ele purifica bem o ar, ele renova a cada 12 minutos. Então aquilo ajuda a evitar a contaminação, não só por agentes virais, como também o ácaro, poeira, em escritórios, por exemplo, que tem mais pessoas juntas ali, é uma boa medida para se evitar. Em casa também, as crianças nos quartos. Então, são medidas básicas. Procurar deixar a casa bem ventilada, entrar sol e evitar, né, se você tem um resfriado, você está começando com quadro, evite de visitar outras pessoas, principalmente pessoas de idade. Muitas vezes uma medida simples de pôr uma máscara pode evitar que uma pessoa de idade tenha uma infecção grave. E os cuidados com a própria higiene pessoal mesmo, lavar as mãos com água e sabão já pode resolver muito problema, né? Isso, lavar as mãos, o álcool em gel também, né? A gente usa muito. Basicamente o que já é bem sabido, né? Basicamente limpar as mãos, e as máscaras N95 também são muito úteis. A ampliação da campanha de vacinação antigripal para toda a população foi outra medida adotada pelo Estado, a fim de combater o cenário crítico epidemiológico nas cidades mineiras. Dr. Fábio Gomes orienta a conduta ideal para evitar o contágio e as complicações da gripe. Os extremos podem desencadear várias crises respiratórias, por exemplo, a asma. Tanto o frio extremo quanto o calor extremo também pode desencadear. E o clima muito seco também. Então, agora não é a época, é mais no período lá de setembro, agosto, quando o clima não chove, e aí você tem esse clima mais, com uma umidade mais baixa. O ideal é que fique entre 40% e 60% a umidade relativa do ar. Então, na questão do esporte, se puder fazer todo dia, é excelente, porque libera as endorfinas, melhora a imunidade. Um horário bom é depois das 9. Se for possível,
uma proteção com filtro solar, isso também é importante, pelo risco de câncer, né, de pele. E o esporte ele melhora muito, tanto o condicionamento quanto o sistema imunológico. Dormir bem à noite também é uma coisa muito importante, pelo menos 7 horas por noite. Isso renova o sistema de defesa do nosso organismo. E procurar sentimentos bons, brincar, sorrir, tudo isso melhora a imunidade. A pessoa muito triste, muito angustiada, ela acaba tendo mais doenças do que as pessoas que são alegres, né? E o esporte ajuda muito nesse sentido também. A situação de emergência em saúde pública foi declarada no dia 2 de maio deste ano. Portanto, tem vigência até o final do mês de outubro. Em Varginha, 13 locais oferecem a imunização contra a gripe influenza, que é destinada a pessoas acima de 6 meses de idade.